Então, salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão, meus alunos do YouTube? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que tudo esteja bem, que vocês estejam estudando bastante. Bom, eu vou começar a iniciar o vídeo já falando, né, que quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. E no vídeo de hoje nós daremos continuidade a nossa série de vídeos aí sobre a Lei 7.716 de 1989. Se você está curtindo essa série e outras que estão aqui no canal, peço, por gentileza, que você curta, se inscreva no canal, me adiciona lá, pode seguir lá no Insta lá, @jardel_r_ferreira, e não só isso, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que a gente consiga alcançar muito outros estudantes, né? Muitos outros estudantes. Gente, não só isso, coração, muito obrigado por me deixar fazer parte do teu processo de estudos e do teu processo de aprovação. Olá, vamos seguir com tudo. Nosso item de retomada aqui é o crime de injúria racial, que na última aula nós vimos os detalhes sobre ele, tá? Só que, gente, nós temos aqui algumas diferenças, meus alunos. E fica atento. Essa diferença entre o crime de injúria racial e outros crimes que estão na lei é muito importante e pode muito bem cair na tua prova, tá? Primeiro crime aqui que eu já trouxe para a gente fazer uma diferenciação são entre os crimes de injúria qualificada e racismo. Gente, cuidado com um ponto aqui, tá? Na decisão do STF, que já vimos na outra aula, o STF deixou claro que a injúria racial, e o STF diz, injúria racial, ela também é imprescritível. Só que, quando o STF assim fala, quando a Suprema Corte assim fala, ele está se referindo ao crime do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, tá? A doutrina, por sua vez, os estudiosos, por sua vez, eles chamam esse crime de injúria qualificada. Professor, e como é que eu vejo a conduta desse crime? Eu trouxe aqui para você. Olha lá, ó. Tá lá no parágrafo 3º. Se a injúria ela consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, nós temos o crime de injúria qualificada. No entanto, gente, cuidado, porque nós temos já aqui a primeira diferença com relação ao crime de racismo. Ele está lá no artigo 20 da Lei 7.716, que diz o seguinte: comete esse crime quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. Vejam a diferença de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nós temos já uma diferença grande. Percebam que o racismo ele não abarca só essa questão da condição de pessoa idosa ou só a religião. Ele não abarca só a religião. Ele trata também sobre raça, cor e etnia. O inverso é o crime de injúria qualificada. Percebam que no crime de injúria qualificada nós temos a condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então, se houver o cometimento do crime com relação à pessoa idosa ou deficiência, nós não falaremos sobre racismo, mas sim sobre injúria qualificada. Existe uma diferença muito importante também, que é em relação ao bem jurídico que ambas protegem. Por quê? Porque no crime de injúria qualificada, nós temos a pretensão da honra subjetiva. Ou seja, o crime ele é direcionado a uma pessoa. Ou seja, a pessoa quer ferir a honra de uma pessoa, a honra subjetiva de uma pessoa determinada, tá? Ou um grupo de pessoas que esteja determinada ou seja determinável. O que é o inverso aqui no crime de racismo. No crime de racismo nós temos aí como bem jurídico de proteção a igualdade, tá? Exemplo, vejam aí o quadro comparativo. Exemplo, uma pessoa comete o crime de injúria qualificada quando ela direciona a ofensa da seguinte maneira, chamando a pessoa de macaco, de paraíba, imprestável, tá? Então percebam que
ele já direciona essa ideia de ofensa. O inverso aí no crime de racismo. Percebam que no crime de racismo a gente tem aí como exemplos, nesse restaurante negros não entram. Então percebam que aqui a gente tem nós já temos aqui uma pluralidade, né? Um grupo, assim como o que está embaixo. Todo nordestino é burro. Então perceba que nós temos uma amplitude de pessoas, diferentemente da injúria qualificada, que ela é direcionada, tá? Quem é o sujeito passivo? Já falei antes, vou repetir. Na injúria qualificada, pessoa ou grupo de pessoas determinada ou determinável. Já no racismo, a gente tem um número indeterminado de pessoas. Todos que se enquadram naquela minoria ou grupo vulnerável, tá? Prescrição. E aí, professor, com relação à prescrição? Ambos são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. A injúria qualificada pela decisão lá do Supremo, tá? Pena. Ambos são apenados com reclusão e na ação penal mais uma diferença que aqui a banca pode cobrar para você. Na ação penal do crime de injúria qualificada, nós temos uma ação penal pública condicionada à representação. Vejam só, gente. Está lá no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. O inverso aqui do crime de racismo, que é ação penal pública incondicionada, tá? Então, fiquem atentos a essas minúcias que, com certeza, os examinadores gostam de explorar. Professor, entendi a diferença de ambas, mas o senhor pensa que elas podem ser cobradas essas condutas podem acontecer no mesmo contexto? Vem aqui, que elas podem sim. E eu trouxe para vocês um exemplo, inclusive, esse exemplo aí foi retirado de uma prova, tá? Então vejam que o examinador cobrou a diferença de ambas e a incidência de ambas num contexto fático, ou seja, num contexto que poderia acontecer no mundo real. Jerônimo, é o que diz a questão, porteiro de edifício residencial, ao perceber que uma entregadora está totalmente vestida de branco e usando guias de candomblé, diz a ela, no intuito de ofendê-la, que ela é uma má endemoniada. Em seguida, Jerônimo fala para a entregadora que, em razão de sua religião, ela não poderá usar a entrada e o elevador sociais, devendo utilizar a entrada e o elevador de serviços para fazer a entrega ao morador que a solicitara. Nessa situação, que pode ser uma questão da tua prova, a gente tem que fazer a divisão das duas condutas. Primeira conduta, ele ofendeu pessoalmente a entregadora em relação à religião dela. Perceba que foi direcionada a ela. Então, aqui ele direcionou para ferir a honra subjetiva dela. Foi direcionada para ela. Então, aqui a gente tem uma conduta equivalente ao crime de injúria qualificada. Está lá no artigo 140, parágrafo 3º. Ocorre que a segunda conduta dele, ao barrar que ela entrasse aí, ou que ela usasse a entrada e o elevador sociais, mas ele impediu por conta, veja que a questão deixa claro, que esse impedimento foi em razão da sua religião. Perceba que ele impediu que ela entrasse no prédio, que ela usasse aí a entrada e os elevadores, mas foi em relação à religião dela. E essa conduta, ela fere o artigo 20 da lei. Ou seja, ele comete aí o crime de racismo, porque não foi determinado. Foi uma ofensa para um grupo indeterminado de pessoas. Beleza, gente? Então, pode muito tranquilamente cair na tua prova as duas condutas, a diferenciação dessas duas condutas juntas no mesmo contexto, tá? Vamos seguir. Agora a gente vai diferenciar, vejam só, a gente vai diferenciar a injúria qualificada da injúria racial, tá? Injúria qualificada lá no Código Penal e injúria racial no artigo 2º-A da lei. Então, a gente já viu que a injúria qualificada, ela pune aí, com relação aos elementos, a religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência,
Já a injúria racial, ela abrange aí raça, cor, etnia ou procedência nacional. Vejam só que é diferente, tá? Quais são os elementos da ofensa? E aqui tu pode pegar até o bizu. Na injúria qualificada, a gente tem o RID, religião, idoso, deficiência. O que é o inverso na injúria racial? Porque a injúria racial ela abrange outras condutas, como raça, cor, aliás, abrange outros elementos, raça, cor, etnia ou procedência nacional, tá? Ambas possuem pena de reclusão. A ação penal da injúria qualificada, como já vimos, ela é pública, condicionada à representação, e a injúria racial incondicionada. A prescrição para ambas é imprescritível e inafiançável. Lembrem sempre da decisão do STF. Vamos que vamos. E aqui a gente já começa, nós já iniciaremos a ver, na verdade, com os crimes em espécie. Mas antes de adentrar especificamente a esses crimes, nós veremos as principais características, que também são importantes, tá? Primeiro ponto que pode te ajudar no dia que você for fazer a prova. As bancas estão cobrando muito as penas desses crimes. E qual é o primeiro ponto aí que você pode já ficar atento e pode te garantir uma questão? Todos os crimes dessa lei eles são apenados com reclusão, tá? Então, todos os crimes aí são apenados com reclusão. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Só que atenção, galera. Atenção. Atenção para esse nome. Atenção que está em vermelho aí. Eu coloquei ele abaixo. Na verdade era para estar em cima no slide. Mas o que é que você precisa fazer de observação? Embora todos os crimes eles sejam apenados com reclusão, cuidado com o parágrafo 2º do artigo 4º dessa lei. Por quê? Porque ele não prevê uma pena privativa de liberdade. O que é que ele prevê? Ele prevê uma hipótese de aplicação de multa e prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quando quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia. Ou seja, imagine que uma empresa coloca aí, faz um anúncio que está precisando de trabalhadores e faz uma restrição. Põe lá que ela não aceita trabalhadores com determinada cor ou determinada etnia. Eles não aceitam pessoas de determinada cor ou etnia. Então, a gente tem aqui uma segregação. E essa segregação, essa discriminação, ela é punida com a pena de multa e prestação de serviço à comunidade, tá? Cuidado. Fiquem atentos aí com relação a esse ponto aí do artigo 4º, parágrafo 2º, tá? Outro ponto que é interessante é que todos os crimes somente são processados com a ação penal pública incondicionada, beleza? Então, reclusão, cuidado com o artigo 4º, parágrafo 2º e ponto 3, ação penal pública incondicionada. Mas não para por aí. A gente tem outras características que também são importantes. A gente tem uma causa de aumento de pena. E qual é o detalhe que você precisa ficar atento com relação a essa causa de aumento de pena? Que o artigo 20A deixa claro que ela se aplica a todos os crimes previstos na lei. Tá? E aí, que causa de aumento de pena é essa? Quando os crimes, qualquer crime dessa lei, a pessoa será apenada com uma pena maior, aumentada aí em 1/3 até metade, quando eles ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Então, imagine que você vai em um show de humor, por exemplo, e o humorista faz uma piada com alguns elementos que discriminem. Aí, por exemplo, ele comete o crime de racismo, mas é num show de humor e ele diz que o objetivo dele é de se divertir ou se recrear, tá? Então, ele terá a pena dele aumentada em 1/3 até a metade. Qual é o cuidado que você tem que ter com essa causa?
principal cuidado que você tem que ter é que essa causa de aumento de pena ela se aplica a todos os crimes que estão no código. Aliás, todos os crimes que estão nesta lei, tá? Então, ela abrange todos. Por quê? Por conta da outra causa de aumento de pena que está logo em seguida, tá logo abaixo, no 20b. Aqui a causa de aumento de pena ela é direcionada somente aos crimes previstos no artigo 2A, que é a injúria racial, e no racismo. E aí, quem comete esses crimes terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, quando essa pessoa é funcionária pública, tá? Então, se a pessoa que é funcionária pública, ela comete o crime de injúria racial ou racismo, ela vai ter a sua pena aumentada de 1/3 até a metade. E esse crime tem que ser cometido, veja o que é que diz o artigo, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Também tem um ponto aí de detalhe que a definição de funcionário público está no Código Penal. Anota isso, Anota isso agora no teu material. A definição está lá no artigo 327. Te convido a assistir a aula de crimes contra a administração pública, que já está aqui no canal, em que eu comento o artigo 327 para que a gente defina quem é funcionário público. Tá certo? Então a gente finaliza aqui essa aula da série. Espero que vocês tenham gostado. Peço de novo, curte, compartilha, se inscreve aí e bons estudos. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Vamos que vamos.